Então, o que nós temos que ter em mente, né? Que o processo educacional é uma atividade que demanda tempo, paciência e, acima de tudo, uma interação muito bem estruturada entre alunos de diversos universos que o circulam. Nós já falamos isso desde o início, né, todos os nossos slides, todos os nossos conteúdos, a gente fala dos aspectos desse processo educacional, processo ensino-aprendizagem. Ele não é mágico, ele não tem receita. Não adianta o professor dizer assim, né? Ó, essa é a receita pronta que vai dar certo. A educação, nós temos que estar sempre compartilhando, sempre analisando, refletindo. Esse é um aspecto muito importante. Tanto é que no plano de aula, né, o plano de ação mesmo que alguns na outra etapa queiram fazer, ou mesmo que já fizeram do PSS, nós temos que sempre estar compartilhando. Tem uma pessoa que diz assim, professora, né, que chato, não consigo fazer. Gente, o plano de aula, o planejamento em si, ele tem que estar através dessa interação de conversa com seus pares, com o pedagogo, com a direção, porque o processo educacional, o processo de ensino-aprendizagem, como eu falei, ele não é mágico, ele não tem receita, tem que estar sempre refletindo. Eu sou um professor que tem mais de 30 anos, de repente todas as minhas aulas serão boas? Não, tem que estar analisando, verificando quais os aspectos que posso melhorar para atingir melhor o aluno. Cada grupo é diferente. Cada grupo que nós temos são pessoas diferentes, são concepções diferentes, então a gente, é um processo dinâmico, pode-se dizer assim, né? Então, desde o contato com as matérias, né, os conteúdos propriamente ditas, até o relacionamento com os professores, familiares, ambiente escolar, esses aspectos são peças-chave na estruturação do desenvolvimento educacional. Então, no processo educativo, tudo envolve. E por que nós estamos falando isso? Para que a gente entenda, porque antes, numa concepção, né, numa tendência pedagógica tradicional, podemos dizer, tinha essa visão que o professor, era tudo centrado no professor, ele repassava o conteúdo. E se o aluno não conseguia atingir os objetivos propostos, culpa do aluno, né, que não fazia o que deveria ser feito, mas o professor fazia o seu trabalho. Hoje, nessa visão mais inovadora, que faz com que o aluno seja protagonista desse processo, o professor, mediador, tudo são conceitos importantes para que a gente possa entender que é algo dinâmico. E não é só professores, conteúdo, escola em si, é familiares, ambiente escolar. O ambiente escolar também vai ensinar. O ambiente escolar também nós temos que nos preocupar. Gestores, né, gestores escolares, pedagogos, têm que ter essa visão desse espaço físico. Tanto é que nós verificamos que nós falamos hoje em dia, né, a BNCC fala bastante esses aspectos do tempo e do espaço. O espaço não vai ser somente a sala de aula, do processo de ensino-aprendizagem, vai ser toda a escola. Todos os lugares da escola são espaços de aprendizagem. Então, nós temos que ter a visão ampla desse processo, que está tudo envolvido. Né, para que o aluno, o objetivo que nós falamos, qual que é a função da escola? O objetivo é que o aluno aprenda, é a aprendizagem do aluno, mas não está envolvido somente o aluno, está envolvido o conteúdo, o professor, a escola. Isso é um aspecto importante, porque não centralizando, por exemplo, que nem só o professor, ou somente o aluno, né? Em algumas tendências era somente o aluno, outras tendências somente o professor. Quando nós verificamos que todos são responsáveis, por isso também nós falamos tanto da gestão democrática, responsabilizando a todos nesse processo de ensino-aprendizagem, nós verificamos o quanto é importante todos estarem envolvidos, todos entenderem como é que funciona, todos participarem, né, no processo de ensino-aprendizagem, nas discussões, nos ambientes, né, para que haja realmente uma aprendizagem efetiva. Então, como estamos aqui falando de um grupo de fatores correlacionados que juntos geram um resultado. E é muito comum encontrar necessidade de adaptações, como reforço escolar e ajustes nesse percurso. Afinal de contas, nenhum estudante é igual ao outro.
Então, se nós trabalhamos envolvendo a todos os alunos, muitos alunos não conseguem o resultado esperado. Por isso, esse reforço escolar. E nós já falamos bastante, né? Ontem ainda falando sobre a lei, sempre estou falando para vocês e repetindo várias vezes o aspecto do direito à educação. Tudo direciona ao direito à educação. Tem que ser ofertada uma educação com qualidade, tem que envolver esse aluno, nós verificamos do aspecto da recuperação, nós temos que recuperar esse aluno, é responsabilidade, né? Está no artigo 13, artigo 12, artigo 13 da LDB, que direciona que a recuperação desse aluno que tem baixo rendimento tem que ser efetivada, tem que ser realizada. O projeto Se Liga, o programa Se Liga, o objetivo dele é a recuperação desse aluno. Essa é a concepção do Estado. O objetivo do programa Se Liga é recuperar o aluno, por conta que a LDB, nos artigos 12 e 13, fala da responsabilidade da escola e da responsabilidade do professor em recuperar o aluno que tem baixo rendimento. E por que tudo isso? Porque a educação é um direito. O aluno tem que permanecer na escola, desde os 4 aos 17 anos. Acesso, ele tem direito a acesso, permanência e sucesso, que é a conclusão. Então, tudo isso envolve estar interligado. Então, se esse aluno tem o direito à educação, se esse aluno tem direito à recuperação, por conta, se ele não conseguir, tem que ser feito algo para recuperar. A escola pode fazer um projeto de recuperação? Pode, segundo a LDB. O professor pode fazer um projeto de recuperação? Pode, segundo a LDB. Acabei de falar para vocês, os artigos 12 e 13, que direciona que é nossa responsabilidade recuperar o aluno com baixo rendimento. Então, se nós temos essa responsabilidade, a escola tem essa responsabilidade, nós temos que fazer com que esse aluno aprenda, né? Desenvolver atividades diferenciadas. Mas, muitas vezes, como nós estamos falando, nem todas as atividades que nós desenvolvemos, nós vamos conseguir que todos os alunos consigam. Muitas vezes, ele precisa de algo a mais, que seria, né, esse reforço. Pode ser esse reforço de atividades, de conteúdos que você passa para ele fazer em casa, ou também de aulas em contraturno, né? Então, projetos pedagógicos, né? Acabei de falar, né? Projetos pedagógicos, estruturas curriculares. O que é estruturas curriculares? Cada professor deve saber o que é essencial para o seu componente curricular. Trabalho, matemática. O que é essencial o aluno aprender naquele ano, no 6º ano, por exemplo, ou no 7º, assim por diante, qualquer ano, vamos falar no 6º ano. No 6º ano, o que é essencial o aluno saber? E de acordo com cada professor, né, sabendo do seu componente curricular, sabendo o que é essencial, deve ser efetivado o trabalho para que ele atinja esse essencial. Nós vamos recuperar todos os conteúdos? Não, nós vamos recuperar o que é importante, o que é base para ele dar continuidade no outro ano. Por isso que nós devemos fazer projetos pedagógicos, estruturas curriculares. Estruturas curriculares é nessa visão. Adaptar o que é necessário fazer. Cada aluno é diferente, né? No componente curricular. Tem alunos que conseguem desenvolver bem em língua portuguesa, não conseguem matemática, ou geografia, história, assim por diante. Ele tem alguma dificuldade, ele não consegue a forma que o professor está trabalhando, o professor já tentou várias coisas, ele não consegue desenvolver. Mas a partir do momento, né, quem fala isso é a neurociência. A partir do momento que o ser humano tem um cérebro e é trabalhado, né, com atividades, ele desenvolve em seu tempo. Tem pessoas que desenvolvem rapidamente, outras mais lentamente, mas a partir do momento que se trabalha, vai aprender. Então, o que é essencial na aprendizagem? Por isso, estruturas curriculares. Eu tenho que verificar cada turma, né, aluno, o que eu posso fazer para que ele aprenda, né? Então, projetos pedagógicos e estruturas curriculares são ferramentas educacionais que baseiam o trabalho dos professores
de maneira coletiva com os alunos, mas existem casos que necessitam de uma atenção particular. É importante que todos os envolvidos no processo educativo estejam atentos a essas dificuldades. Observe, né? Aqui está falando, ó, todos os envolvidos no processo educativo. A Secretaria Estadual da Educação não repassa somente ao professor a responsabilidade. Todos os envolvidos no processo educativo. O que é todos envolvidos? Gestão escolar, pedagogo, né, que pedagógica, assim por diante. Todos, alunos, pais, todos são responsáveis. Todos estejam atentos a essas dificuldades, observando se são momentâneas ou se persistem algum tempo. Os pais podem nos dar um retorno de como esse aluno se comporta, como esse aluno se desenvolve, né? Como que é a organização desse aluno, de estudo, de conhecimento, ou a trajetória dele escolar, né? De repente, a língua portuguesa, ele tem dificuldade desde lá, né? No primeiro ano. Ele foi alfabetizado, reprovou, ou melhor, ele reprovou, daí não conseguiu ser alfabetizado, tem todo o histórico. Tudo isso é importante para que a gente saiba trabalhar com cada aluno. Então, por isso que fala todos os envolvidos no processo educativo. Essa é a visão dos conceitos que a gente tanto fala, de gestão democrática, dos aspectos do acompanhamento pedagógico, da gestão escolar, da equipe pedagógica, a observação em sala de aula que a Secretaria de Educação tanto direciona, o acompanhamento junto com o professor. Então, nessa visão. Então, as dificuldades podem vir de fatores orgânicos, a gente tem que verificar. Por que esse aluno não aprende? Pode ser fatores orgânicos, emocionais, né? Nós também. Verifique quando você não está legal alguma coisa, né? Está tenso, nervoso, a pessoa pode falar, você não aprende, como é que não se concentra. Isso é com todos nós. O nosso aluno não é diferente, né? O ser humano também. Então, nós temos que ter essa visão. Porque muitas vezes, né, trabalhando dia a dia, acaba cobrando do aluno, ao invés, eu sempre digo, depois que eu fui conselheiro tutelar, eu mudo a pergunta. Ao invés de eu criticar, eu pergunto o que está acontecendo com você. Porque, de repente, da resposta que for dada, você vai verificar que ele está até tranquilo pelo que está passando. Então, a melhor coisa a fazer, né, qualquer ser humano, se não está desenvolvendo bem, ver o que aconteceu com você. Está bem? Né? Mude a pergunta, que vai dar resultado. Tá? Eu, depois que mudei a pergunta, o retorno é diferente. Então, fatores orgânicos, emocionais, é importante que sejam descobertos a fim de auxiliar o desenvolvimento do processo educativo. Percebendo se estão associados à preguiça. Pode ser preguiça? Pode. Nós conhecemos nossos alunos, que nem nossos filhos, né? A preguiça, cansaço, sono, tristeza, agitação, né? Quantas coisas que podem, fatores que podem desmotivar o aprendizado. Mas nós precisamos verificar a causa para poder buscar a solução, né? Tudo isso nós estamos falando, verifique, nós estamos falando do acompanhamento do aluno com dificuldade de aprendizagem. Então, se esse aluno não está aprendendo, o que está acontecendo? Não adianta ficar, né, empurrando, chamando atenção várias vezes, tem que verificar qual a causa, o que está acontecendo, por que está fazendo isso? Esses tempos, né, eu, como diretora, estava passando nas salas, e daí o professor me chamou que tinha um aluno que estava deitado, dormindo, né, do 7º ano. Daí eu falei para o professor, a melhor coisa a fazer é perguntar o que está acontecendo com você. Ao invés de nós chamarmos atenção, fazermos, né, uma ata, fazer toda aquela situação que a gente acaba fazendo, é uma reflexão, tá? Então, nós temos que ter essa concepção. O Estado está cobrando bastante esses aspectos pedagógicos. Então, também esse acompanhamento do aluno com dificuldade de aprendizagem. Então, pode ser vários fatores. Não significa só aqueles alunos com alguma deficiência que precisa desse acompanhamento. Não, são todos os alunos, porque todos têm direito à educação. Então, situações como a não assimilação de algum conteúdo, falta de organização para estudar, a necessidade de acompanhamento contínuo nos estudos podem ser resolvidos por meio da metodologia. Então, para que a gente entenda, né? Então, o que está acontecendo? Não está aprendendo. Qual a causa? Né? Então, a organização para estudar? Então, vamos
Mostrar, vou mostrar como é que estuda, como é que se organiza. Olha, você tem que fazer uma agenda, tem que ensinar? Tem que ensinar o aluno a fazer uma agenda, tem que mostrar para ele como é que se organiza. Não adianta cobrar sem ensinar. Nós somos escola, nós temos que repassar, ensinar como é que faz. E não adianta reclamar, o aluno não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Tá, nós como escola temos que mostrar como é que faz, né? Mas a dúvida que muitas vezes fica para os familiares e educadores é qual é o melhor auxílio? O que será que precisa ser feito para esse aluno? Então, o coordenador pedagógico, né, o pedagogo, muitas vezes chamado coordenador pedagógico, pedagogo, ele é o principal responsável por oferecer apoio e incentivar quem? O professor, propondo reflexões e estratégias em sala de aula, como eu falei para vocês. O professor não pode ficar sozinho nesse processo de ensino-aprendizagem. O pedagogo tem que estar junto. Não é apenas essa, né, essa gestão da Secretaria de Educação que tem essa concepção. Essa concepção é do trabalho do pedagogo. Ele não pode ser aquele que apaga incêndio a todo momento, que fica lá fazendo um monte de coisa e daí não aparece o trabalho dele. Não. O pedagogo, o coordenador pedagógico, ele tem que auxiliar o professor, porque o professor, ele, através da sua formação, ele sabe o conteúdo, ele sabe o que repassar aos alunos, ele sabe um pouco dos aspectos pedagógicos, mas o pedagogo é o principal que entende, que foi formado para isso, para entender como é que funciona o processo de ensino-aprendizagem, o que deve ser feito. E às vezes são, como é que eu posso dizer, sugestões, às vezes são direcionamentos simples, até uma forma que está a sala de aula, a organização da sala de aula, organizar em círculos, a forma que passa no quadro. Às vezes o professor faz uma confusão de escrever para tudo que é lado, o pedagogo diz, olha, escreve, faz uma sequência para que o aluno entenda. Então, são várias maneiras, são várias formas que o pedagogo pode direcionar, mas sempre apoiando e incentivando o professor. E outra coisa, propondo reflexões e estratégias. Ele sugere. O pedagogo não vai dar aula porque ele não tem o conhecimento do componente curricular. Ele vai apoiar, incentivar, propor essas reflexões. Olha, professor, se você fizesse dessa maneira ou dessa forma, ficaria mais acessível, o aluno entenderia melhor. São várias sugestões, várias reflexões que pode fazer junto ao professor. Mas para garantir que os alunos aprendam, é preciso que a escola tenha um plano bem fundamentado de expectativas de aprendizagem, com atividades pensadas para cada faixa etária. Assim, é possível identificar se os alunos estão evoluindo no dia a dia. A escola tem que fazer esse encaminhamento de como nossos alunos estão, esse plano, o que nós vamos fazer? Quando eu estava falando dos aspectos de melhorar, acho que foi o pessoal os pedagogos de gestão escolar, na terça e na quarta, que nós falamos o seguinte, precisa ser trabalhado com os alunos, essas dificuldades que ele tem através de vários projetos da escola. Quais são os projetos que podem ser feitos para melhorar os resultados das avaliações externas, como a Prova Paraná, como o SAEB, o Sistema de Educação Básica, e como os indicadores do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para que esses resultados que nos trazem avaliações externas, para que esses resultados melhorem, nós precisamos desenvolver projetos como um todo da escola, que vai melhorar a leitura, que vai melhorar o raciocínio lógico, e tudo isso vai auxiliar aonde? Em todos os componentes curriculares. E o aluno, vai aprender melhor. Então, são projetos que a escola pode fazer, Então, planeja, por exemplo, na escola onde eu sou diretora, nós temos o projeto de leitura, que é desenvolvido todos os dias. Qual que é o objetivo? Melhorar a escola como um todo, a leitura. Outro projeto que nós temos, Clube da Matemática.
Então, são fundamentos essenciais que nós precisamos fazer a escola como um todo, para que melhore, né, a educação em geral, da escola inteira, né? Então, verifique que o professor não está sozinho nesse acompanhamento do aluno com dificuldade de aprendizagem. Ele tem que ter essa visão, todos estão envolvidos. Eu faço o meu trabalho, desenvolvo, junto com o pedagogo, faço as reflexões, com o gestor agora, né, direcionado, a Secretaria Estadual de Educação está direcionando ao gestor fazer observação em sala de aula, junto com o gestor, também essa reflexão do desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Por que eu tenho que compartilhar com os outros, não posso dar aula sozinho? Porque é uma dinâmica, são alunos diferentes, são pessoas diferentes. Muitas vezes, talvez quantos de vocês já tiveram essa experiência, quantas vezes você trabalhou com uma turma sempre da mesma maneira e não deu resultados, tal, e de repente vem um outro professor na mesma disciplina, né, da mesma componente curricular, diz assim, viu, por que você não faz isso? Uma coisa bem simples. Eu disse, nossa, vou fazer dessa forma. E daí você consegue o resultado melhor com aquela turma que de repente você tinha tanta dificuldade. É isso, escola é isso, educação é isso, nessa dinâmica. É isso que nós temos que entender também. Nós estamos compreendendo agora como é que deve ser esse acompanhamento do aluno com dificuldade de aprendizagem. Devemos observar que todos são responsáveis, mas tem que desenvolver ações, né, específicas para atender esse aluno. Tem que identificar por que ele está com dificuldades e desenvolver ações, encaminhamentos, fazer planejamento, né, para que melhore e realmente os resultados sejam efetivos. Então, por meio do acompanhamento periódico, da produção de registros, uma avaliação diagnóstica, verifique o Estado sempre pede que faça o quê, gente? O nivelamento. Para que você comece a trabalhar com a turma sabendo que nível está a tua turma. Então, de acordo com o conhecimento que você vai trabalhar no trimestre, no início do trimestre, né? O nivelamento é sempre feito no início de cada trimestre. Você verifica o que meus alunos sabem, para poder dar continuidade nesse trabalho, para que todos trabalhem juntos. Muitas vezes vai retomar, muitas vezes vai adiantar o conteúdo, vai depender de cada profissional, ele que tem que fazer essa reflexão. Então, por isso que nós temos que fazer esse acompanhamento periódico, produção de registros, uma avaliação diagnóstica, o coordenador, né, porque aqui nós estamos falando do pedagogo, e o professor, né, o docente, pode verificar quais crianças apresentam algum tipo de dificuldade e, juntos, entenderam? Juntos, planejar intervenções. Então, observe, né, que os teóricos, que as concepções que nós temos hoje é dessa forma. Pedagogo, junto com o professor, pensando, buscando soluções, já sempre foi assim o trabalho do pedagogo, né? Mas hoje mais efetivamente. Que o pedagogo vai direcionar, ajudar junto ao professor, os dois vão planejar juntos. Porque o professor tem o conhecimento necessário. E o pedagogo, a reflexão sobre os aspectos, sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o pedagogo, né, está escrito coordenador, tem uma visão privilegiada da escola e pode pensar em estratégias para ajudar o grupo como um todo, além de oferecer as condições necessárias para o trabalho em sala de aula. Porque ele está fora, está vendo todo o processo como acontece. Ele tem uma visão diferente do professor que fica em sala de aula cuidando dos alunos. Ele tem uma visão mais geral, mais ampla, né, de todo o processo. Então, vai auxiliar também, né? E também o conhecimento no aspecto pedagógico. Então, para auxiliar os alunos com dificuldade, nós vamos passar uma série de ações que o pedagogo pode colocar em prática em parceria com toda a equipe do que de professores, tá? Quais são essas sugestões, né? Acompanhamento e avaliação diagnóstica. Aqui são sugestões da revista Nova Escola, onde ela direciona, né, e a revista Nova Escola, Fundação Lehman, que vai direcionar o que deve ser feito. Então, acompanhamento e avaliação diagnóstica. O que é isso? A equipe deve ter a clareza sobre as expectativas de aprendizagem para cada série, como eu falei para vocês desde o início. O que cada série tem que aprender.
que é necessário, o que é essencial para aquela série. Tem que ter essa visão, não todo o conteúdo que vai desenvolver durante o ano, não. É o que é essencial, quais as expectativas de aprendizagem, o que nós esperamos de uma turma do 6º ano, do 7º ano, do 8º, assim por diante, cada turma. E também não é geral, né? 6º ano, todo 6º ano, 6º A, 6º B, porque muitas vezes as turmas, muitas vezes não. Todas as vezes as turmas são diferentes, né? Uma turma mais dinâmica, outra é mais tranquila, outra desenvolve mais, produz mais, outra menos, e assim por diante, né? Então, nós temos que ter clareza das expectativas de aprendizagem para cada série. Então, é papel do coordenador, do pedagogo e do docente acompanhar os alunos individualmente durante todo o ano para verificar se eles estão aprendendo. Tem que dar esse acompanhamento, tem que saber como que está desenvolvendo. Esses tempos nós fizemos uma reflexão lá com as pedagogas, por conta da pandemia, não adianta nós reclamarmos que esse aluno não está alfabetizado. Se nós estamos com aluno, por exemplo, do 6º ano, 7º ano, muitas vezes até o 8º ano, né, gente? Infelizmente. Por conta de tudo isso, né, nós estamos com aluno do 8º ano que tem várias dificuldades na leitura. Então, a gente fica preocupado, será que está alfabetizado? Porque às vezes não sabe, né? Nem sabemos o que ele sabe, ele não demonstra nada, então a gente tem que estar sempre buscando o que vai ser feito, o que esse aluno sabe para poder desenvolver um trabalho, para que ele aprenda, né? E desenvolva, nada mais, esse é o objetivo principal, né? A aprendizagem do aluno. Então, por isso que nós temos que ter esse olhar, desse acompanhamento e dessa avaliação diagnóstica, identificar quais os alunos que sabem, o que sabe e o que precisa ser feito. Aí ele não sabe, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer os encaminhamentos. São vários os encaminhamentos. Daí o professor faz sozinho? Não, tem que estar junto ao pedagogo. Como eu falei para vocês lá na escola, nós temos alunos que não sabem ler nem escrever, que não tem como acompanhar, que tem várias deficiências. Então, a gente está direcionando a um acompanhamento, né, de outra maneira, porque não tem como continuar no regular, né, porque as dificuldades são imensas. Então, tudo isso tem que ter esse olhar, porque ficou 2 anos fora da escola, e nesses 2 anos não tinha sido identificado, né, a deficiência do aluno. Daí o aluno chega na escola, né, não consegue nem ficar em sala de aula. Então, tem várias coisas que nós temos que estar sempre analisando. Né, vocês estão se preparando para o concurso, o que vocês têm que ter em mente? Que tem que ser feito, no primeiro momento, acompanhamento e avaliação diagnóstica. Né? Primeiro seria a avaliação diagnóstica, diagnosticar como que cada aluno está, por isso o nivelamento, né? Para isso são necessários instrumentos de registro e avaliação diagnóstica que ajudam a entender quais são as dificuldades do aluno e, em primeiro lugar, o coordenador, o pedagogo, vai auxiliar o professor a diagnosticar o problema e depois poderá avaliar qual a melhor estratégia para conduzir o caso e traçar um plano de ação. Então, esse aluno está com dificuldade, tá, o que nós vamos fazer? Quais os encaminhamentos? Então, não é o professor sozinho, o pedagogo junto nesse processo. Tá? O que nós vamos fazer? Aonde nós vamos encaminhar? Chama pai, chama mãe, verifica, conversa. Então, tem que ser feito todo esse acompanhamento. Não é sozinho, não é deixar, não é esperar resultados. Tirou uma nota muito baixa lá no trimestre, pronto, acabou. Não. A avaliação é um processo também. Né? A avaliação é um processo. E qual que é a avaliação que está sendo falada, discutida bastante? A avaliação formativa. O objetivo é formar esse aluno. Se ele tem erros, nós temos que verificar os erros e trabalhar esses erros para que ele aprenda. E não dar, né, uma sentença única. Ele não aprendeu, pronto, acabou. Não. A visão é nesse processo que acontece a aprendizagem. Então, por isso, depois de identificar, diagnosticar o problema, né, qual que é a melhor estratégia e fazer um plano. O que nós vamos fazer para que esse aluno melhore, tá? Outro aspecto, né, que direciona também esse acompanhamento dos alunos com dificuldade, reunião com os professores. O que seria isso, né?
fazer reuniões frequentes com docentes da mesma série, como eu falei para vocês. Reunir os professores para que todos possam pensar o problema e buscar soluções. Porque, como eu falei para você, tudo isso é dinâmico, o processo de ensino-aprendizagem é dinâmico. Nós, professores, temos que verificar como que está sendo trabalhado. O professor trabalha de uma maneira, consegue atingir melhor aquele aluno, então pode sugerir ao colega que trabalha totalmente diferente, diz, ó, professor, se você trabalhar dessa forma com esse aluno, ele consegue melhor, ele se envolve, ele aprende melhor falando, escrevendo, sei lá, né? Cada um diferente. Então, boas estratégias de pensar em soluções para problemas comuns. Essencial para que a equipe troque experiência e reflita sobre o processo de ensino e aprendizagem. Essa visão que vocês têm que ter do acompanhamento do aluno. Porque talvez pensasse assim, né? O acompanhamento do aluno é algo que é fora. Alguém vai lá e acompanha. Não, é todos envolvidos nesse acompanhamento. Principalmente o pedagogo, né? O professor, e hoje em dia a Secretaria de Educação direciona o gestor escolar. O gestor escolar também observe, auxilie esse professor. Esse professor não pode ficar sozinho, né? Outro aspecto, né? Outra sugestão, os grupos produtivos. Muitos professores acreditam que precisam estar o tempo todo no comando, na frente da sala de aula, quando, na verdade, poderia oferecer mais autonomia aos estudantes. É outra visão também da educação hoje em dia. Por isso que fala tanto desse aluno protagonista. Vocês que irão fazer o plano de aula, e mesmo o plano de ação, a Secretaria Estadual de Educação, não a Secretaria Estadual de Educação, a educação como um todo, hoje está direcionando para uma educação mais inovadora, onde o aluno faz parte desse processo, é o protagonista. O professor é o mediador. Gente, tudo isso são palavras-chave que vão direcionar ao trabalho, são concepções que nós devemos ter para desenvolver o nosso trabalho. O que é tornar o aluno protagonista e o professor mediador? Quando eu fiz, há muito tempo atrás, né, a graduação, o magistério, vou começar lá para o magistério, né, fiz o magistério, nós trabalhamos como? A nossa forma de trabalho era decorar, saber, aprender, né, buscar conteúdos onde você fazia pronto, tudo mastigado para o aluno. Então, esse era o objetivo principal. Se eu fosse dar uma aula, como eu sempre digo, de água, ou sobre terra, vou mudar um pouco, sobre terra, de dança, vou falar de dança, que eu estava fazendo isso agora. Se eu vou falar uma aula de dança, eu tinha que explicar tudo sobre a dança, história da dança, assim, tudo mastigado para o aluno. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o objetivo é que esse aluno participe desse processo. O que é o aluno participar? É eu instigá-lo a participar. O que é instigá-lo a participar? Fazer ele pensar, direcionar. Por exemplo, posso fazer uma pergunta para ele. E através de uma pergunta, isso é maêutica, né, de Sócrates, eu começo a questionar e direcionar o objetivo de aprendizagem, mediando. Então, por isso que diz assim, ó, no objetivo, né? Muitos, na verdade, poderiam oferecer mais autonomia aos estudantes. Então, nós temos que direcionar ao estudante participar do processo de ensino-aprendizagem sendo autônomo. O que é autônomo? Ele construindo o seu conhecimento, mediado pelo professor. Tá? Então, como eu falei para vocês, o plano de aula vocês podem fazer, começar sempre a aula através de um questionamento, através de uma imagem, através de uma música. Isso é instigar o aluno a pensar. E, através disso, você conseguir alcançar os objetivos a que você propôs de aprendizagem. Então, assim que se desenvolve o processo ensino-aprendizagem. Ele acontece dessa forma, né? Fazendo com que o aluno participe da aula. Então, o coordenador pode trazer novas concepções para o docente e propor que ele faça a divisão da turma em grupos produtivos para que os alunos ajudem e troquem ideias. Aqui uma sugestão que o pedagogo pode trabalhar, pode auxiliar, né?
Porque às vezes o professor fica querendo explicar todo o conteúdo, sendo que ele pode fazer uma atividade em que os alunos compartilhem, se envolvam e aprendam. Grupos produtivos. Esses tempos nós falamos a um professor, né, que estava com várias dificuldades de repassar os alunos, que ele fica preocupado, né, ele fica estudando, preocupado em ensinar. Daí eu disse, professor, hoje a concepção é outra. Você tem que fazer esse aluno participar. Você tem que ensinar, sim, vai ter um momento de você ensinar como é que faz, mas você tem que deixar ele produzir. Pode verificar nos planejamentos prontos do Estado. Tem lá o quê? Mão na massa. O que é mão na massa? É esse aluno desenvolvendo o conteúdo. É ele participando. Também, outra coisa que nós podemos fazer para que haja um acompanhamento, né, um direcionamento para os alunos com dificuldades. Conversa com as famílias, como eu falei para vocês. Nós temos que nos preocupar com todos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A família é essencial, para garantir que os alunos consigam aprender. Então, nós temos que saber como é que é o desenvolvimento dessa família. Podemos perguntar, acabei de falar, o histórico desse aluno. Pai, mãe, sei lá, né, vó, tia, com quem o aluno mora, vai falar, lá no tal série ele reprovou, ou ele teve dificuldades, ou ele não conseguia acompanhar, né? Então, o que acontecia com ele? Ele vai contar toda a história. Daí que você vai entender, nossa, né? Esse aluno, ele não consegue aprender por conta de alguma coisa que aconteceu nesse processo de vida, de desenvolvimento dele, histórico escolar, né? Então, precisamos da família. Então, o gestor e o coordenador têm o dever de conversar com os pais para incentivá-los a dar apoio ao aluno. Então, esse é o trabalho do gestor e do pedagogo. Fazer com que os pais entendam a importância da família no desenvolvimento desse aluno. Então, em reuniões pedagógicas, a direção, o gestor, né, o pedagogo deve falar aos pais, mostrar a importância deles e ensiná-los. Pai, como é que vocês devem fazer? Tem um horário de estudo. Nas reuniões eu sempre repasso isso. Ter um horário de estudo, como é que os alunos devem estudar, né? Dizer para desligar celular. Tem que ensinar? Tem, porque os pais não sabem. E eles nos auxiliando nisso, né, nessa organização de estudo, os resultados serão melhores, né? Então, seja com afeto, incentivo, outro aspecto principal, né, os pais incentivarem, seja proporcionando um bom espaço para que ele estude, faça lição. Então, fala isso aos pais, nos ajudem, né? Organize um espaço. Minha casa é pequena, tá, mas tem um momento que ele vai estudar. A casa colabore. No momento que tem provas, semana de provas, então essa semana terá provas. Pais, ajudem, né? Que não tenha muito barulho. Organize horário para que ele estude. Então, tudo isso é importante, né? É preciso que os pais estejam cientes das dificuldades do filho e entendam quais intervenções são realizadas na escola, para que possam acompanhar a evolução do aluno. Por direito, os pais, isso está no Estatuto da Criança e Adolescente, também está na LDB, os pais têm direito desse acompanhamento. A proposta pedagógica, como é que é trabalhado com o meu filho? Como que é essa escola? Ele tem direito de saber. E nós, como escola, temos que repassar. Como eu falei, tudo está ligado, a lei já diz isso, direciona a essa ação de acompanhamento dos pais do processo de ensino-aprendizagem. Os pais devem acompanhar a frequência e o desenvolvimento do aluno na escola. Então, precisa a escola chamar e mostrar aos pais a importância deles, a responsabilidade também. Não é a escola faz aqui, né, se vira, não, juntos, família e escola. E isso, gente, eu sempre digo, está lá na Constituição, se você for ler. A responsabilidade é dever de quem? Da família, da escola, né? Prover a educação verde. Então, a própria Constituição, a BLDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não diz assim, viu? É só dever de um, não, é da família, do Estado, né, do poder público, da sociedade.
Todos são responsáveis pela educação. Então, quando diz isso, são concepções que estão nos passando, para que a gente entenda que todos nós estamos envolvidos. E é importante cada um desenvolver o seu trabalho. Qual é o objetivo principal? Que o aluno aprenda. Então, todas essas ações são direcionadas para que o aluno aprenda. Também, né, grupos de apoio e reforço. Organizar grupos de apoio no período contraturno, assim como no caso do auxiliar, o coordenador deve se articular com a secretaria para buscar o apoio necessário. Aqui direciona a reforço, né? Como eu falei para vocês, clube da matemática que foi feito na escola. É algo que vai apoiar esse aluno com dificuldade de matemática. Então, eles se reúnem e estudam, né, várias atividades da matemática, com acompanhamento de alguns estagiários, mas são alunos de várias turmas que fazem esse trabalho, né? Também, permitir que colegas ajudem alunos com as dificuldades de aprendizagem, né? Também é uma boa prática. Garantir a interação da sala de aula, né? Além de ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem, se sentirem incluídos e estimular outras habilidades cognitivas. Todos devem estar envolvidos nessa interação da sala de aula. Eles têm que ter a concepção que a sala de aula, hoje não temos mais, não devemos ter a concepção do ensino individualista. Ele tem que ser compartilhado. Por isso que nós temos que estar todos juntos, auxiliar. Na nossa sala, quem está com dificuldade, todos colaborarem para que aquele aluno aprenda. Isso é inclusão. Não é competição, não podemos competir, né? Quem tem a melhor nota, não é esse o objetivo. O objetivo é, você tem a maior nota, eu tenho a menor nota, então o que nós vamos fazer para ajudar um ao outro? O que pode ser feito? Então, tudo isso são concepções que nós temos que ter e desenvolver dentro da sala de aula, dentro da escola, né? Para que todos cooperem, todos ajudem, haja essa inclusão de todos. E como eu sempre digo para vocês, porque o objetivo é a aprendizagem do aluno, porque é um direito à educação, né? Também, realizar inovações em sala de aula. Então, o professor pode adaptar seu método de ensino para conseguir ajuda o aluno a enfrentar suas dificuldades. É ideal que ele inove dentro da sala de aula. Então, veja, levar atividades lúdicas, jogos, seminários, leituras, utilização de recursos tecnológicos. Então, tudo isso vai auxiliar para que o aluno aprenda melhor. Então, tem que ter essa visão da inovação. Gente, tudo que eu estou falando, talvez direciona uma questão, talvez não, mas também vai direcionar ao planejamento, ao projeto, plano de aula ou plano de ação, ao planejamento que vocês irão fazer. Tem que ter essas inovações, essas atividades lúdicas, porque nesse momento eu vou envolver o aluno a participar. Jogos, seminários, leituras, a utilização de recursos tecnológicos, tudo isso para que o aluno aprenda. Todas as aulas eu vou utilizar isso? Não, muitas vezes, claro que não, né? Não dá para jogar toda a aula, fazer seminário toda a aula, não. Mas eu organizo esses momentos para que aconteça em sala de aula, realizar essas inovações na sala de aula. Para que não, como é que eu posso dizer? Não seja sempre a mesma forma, né? A organização do professor em sala de aula. Ele sempre busque inovações, jogos, seminários. Seminário, o aluno participa, né? Eles se envolvem, pesquisam. Veja quanto conhecimento que o aluno consegue através do seminário, através de um jogo. Então, tudo isso o professor deve utilizar para que haja, né, uma efetiva aprendizagem. Também outro aspecto, né? A importância da escola. A escola deve buscar formas de prevenção nas propostas de trabalho, preparar os professores para entenderem seus alunos, diferenciar um a um, respeitar o ritmo de cada um. Tudo isso é acompanhamento dos alunos com dificuldades. Eu tenho que ter esse olhar diferenciado, porque todos têm o direito de concluir com sucesso. Então, se algum não está acompanhando, a gente tem que resgatar e fazer que acompanhe. Por isso que nós temos que entender nossos alunos, diferenciar um a um, respeitar o ritmo. Tem aluno que é mais rápido, falei, tem alunos que é mais lento. Como que eu vou fazer para...
para que todos possam desenvolver a atividade. E outra coisa, por isso que eu disse para vocês, nós falamos desde o início, o professor não faz isso sozinho, pensando sozinho, né? Um plano de aula. Organiza um plano de aula, um desenvolvimento da sua aula, e observa que não conseguiu atingir com todos os alunos. Sempre tem que estar nessa troca com o colega, com o pedagogo, refletindo, vou fazer essa dinâmica aqui. O que você acha? Será que vai envolver a todos nessa sala? Ou é muito parada? Ou é muito, como é que eu posso dizer, dinâmica demais, né? Para a turma. Então, tem que estar sempre revendo nesses aspectos, né? A escola deve ser um ambiente, eu falei para vocês desde o início também, quando nós começamos a falar hoje, né? A escola deve ser um ambiente onde os alunos possam sentir-se bem, amados e sempre alegres. E também com o aspecto do conhecimento. A escola, além de acolher, ela deve também ensinar. Ela tem que ser, todo espaço tem que ser um espaço de conhecimento, de aprendizagem para o aluno. A escola tem que ter esse olhar, né? Os cartazes que estão colocados, a forma que estão, o refeitório, como que está organizado, as atividades que são feitas, né? Tudo isso tem que se pensar em escola. Eles estão aprendendo naquele ambiente. Então, tem que ter essa visão e também tem que ser acolhidos. A partir do momento que a gente está bem no lugar, o resultado é diferente. Então, quando o aluno, daí vocês vão pensar assim, mas o que tem a ver isso com dificuldade do aluno? Tem muito a ver. Tem alunos que não gostam da escola onde estudam, não gostam da sala onde estão. Tem que ter esse olhar, porque ele não consegue acompanhar e desenvolver a sua atividade por conta que não é bem acolhido. E qual de nós, não precisa ser o nosso aluno, né, um adolescente, uma criança, qual de nós que já foi a algum lugar que você não é bem tratado, você sentiu-se bem e quis ficar naquele lugar? Né? Quantas vezes você vai num lugar, as pessoas não tratam bem você não fica naquele lugar, você vai embora, você quer ir embora, o aluno é a mesma coisa. Entende? Então, por isso que esse aspecto parece simples, mas é essencial também. O aluno tem que se sentir acolhido, fazendo parte da escola. E quando ele está se sentindo bem, com certeza vai melhorar a aprendizagem. Então, verifique, nós falamos de dificuldade de aprendizagem, não é somente sobre um aspecto de deficiência, é vários aspectos emocionais, sociais, né? Tudo isso envolve, cognitivo. A metodologia da escola deve ser adequada, envolvendo seus alunos, e no momento em que surgir algum problema com algum aluno, é importante que haja uma mobilização por parte da escola, né? Como eu falei desde o começo, todos pensar o que nós vamos fazer com esse aluno. Todos refletindo, somos profissionais, temos que discutir, esse aluno está conseguindo, o que nós vamos fazer? Esse aluno, essa turma, assim por diante, né? A escola deve esforçar-se para a aprendizagem ser significativa para o aluno, né? Com isso, todos ganham, a escola, a família e principalmente o aluno. E quando o aluno começa a apresentar dificuldades de aprendizagem, o primeiro passo é que ele seja encaminhado para especialista. Então, se nós verificamos que não são os aspectos emocionais, não são preguiça, não são, né, ele está bem acolhido, está tudo certinho, mas ainda ele está com alguma dificuldade, nós temos que fazer encaminhamentos. Encaminhamentos desse aluno para quem? Especialista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, né, e assim por diante. Então, identificar, nós não somos as pessoas que vão fazer, né, um diagnóstico desse aluno, nós temos que encaminhar. Esse encaminhamento tem que ser feito. É a nossa responsabilidade como escola. Esse encaminhamento. Mas não, nós não temos psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, não temos, tá? Não temos, mas nós temos que chamar a família, temos que encaminhar, de repente, ao Conselho Tutelar uma solicitação, porque é o direito dele ter sucesso na escola, aprender. Se ele não está aprendendo, o que está acontecendo? É isso que temos que ter essa visão, entendeu, gente? A visão principal é essa. Ele não aprendeu, está na escola, não aprendeu, tá. Não é problema emocional, ele está bem acolhido. Não é dificuldade de aprendizagem, né? Porque
o professor mudou a sua dinâmica, o professor inovou, fez diversas atividades, fez trabalhos em grupo, né? Então, fez de tudo. Não conseguiu ainda, está com dificuldade, então vamos fazer os encaminhamentos. Tudo, claro, que a gente observando, né? Caminhar para psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, né? Psiquiatra, assim por diante, que vai verificar o que está acontecendo com esse aluno. Mas ele que vai verificar, né, o que está acontecendo, mas nós temos que encaminhar, né? A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, um documento que o MEC fez em 2008, ela instaura um novo marco teórico e organizacional na educação brasileira, quando estabelece o atendimento educacional especializado, chamado AE, né? Esse atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar a formação do público-alvo da educação especial. É aquele professor que fica acompanhando o aluno. Atendimento educacional especializado, chamado AEE. Porque precisa. O aluno não consegue desenvolver sozinho. O tempo não dá, né? Ele precisa desse acompanhamento. É essencial esse acompanhamento para esse aluno. Então, ele tem esse direito, né? Então, como que é esse aspecto, né? Ele é constituído pelos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Então, é feito um processo, né, para que solicite o profissional, para que abra demanda para esse profissional, para esse atendimento educacional especializado. Tá? Daí, abrindo a demanda para atender aquele aluno, é feito o processo através de laudos, o aluno vai o aluno não, né? O laudo, né? O laudo vai comprovar a necessidade desse atendimento, daí abre a demanda e vem esse professor para esse atendimento educacional especializado. É esse professor que acompanha o aluno em sala de aula, que faz esse acompanhamento, tá? Então, é um direito, né? E realmente é necessário. Então, ele tem direito a estar na escola e tem que ser incluído. E se ele está com várias dificuldades, não está acompanhando, ele precisa desse atendimento educacional especializado. Mas esses alunos que apenas têm laudo, né? E a educação especial é definida como uma modalidade, outro aspecto aqui, né? É um documento do MEC, de 2008. Nós temos que entender o seguinte, isso já é bastante falado quando a gente fala da LDB, né? Educação especial é uma modalidade. O que é modalidade de ensino? Na educação, nós temos os níveis de ensino, que é educação básica, ensino superior. Nos níveis de ensino, nós temos as etapas, que nem na educação básica, nós temos a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E na educação, nesses níveis, nós temos as modalidades. As modalidades, elas direcionam um atendimento específico para cada necessidade. Então, a educação especial é uma modalidade, educação indígena outra modalidade, educação de jovens e adultos outra modalidade, são várias modalidades. Atendimento específico de acordo com a necessidade. Por que tudo isso? Para que a escola não tenha a mesma visão. É a equidade que nós tanto falamos. Nós falamos da educação como direito e igualdade, isso. Agora, quando esse atendimento, com esse olhar específico de cada necessidade, nós chamamos de equidade. Então, a educação especial, nós temos que entender que é uma modalidade de ensino. Ela perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Então, ela está em todos os níveis da educação básica, do ensino superior. Etapas, está na educação infantil, está no ensino fundamental, está no ensino médio, né? E modalidades, né? Educação de jovens e adultos, educação indígena, então está em outras modalidades também. Que disponibiliza recursos e serviços, realiza o atendimento educacional especializado e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Então, essa modalidade, educação especial, faz esse atendimento especializado. Ele que vai orientar
como é que deve ser feito, quanto à utilização, quanto ao processo de ensino-aprendizagem, o que está de acordo com a lei, o que é direito de ser realizado. Tanto é que, quando nós temos um aluno com alguma deficiência, o professor tem que fazer adaptações no currículo, tem que direcionar o atendimento desse aluno. Então, tudo isso, quem que vai direcionar esse trabalho? A educação especial, a modalidade, né? Então, de acordo com o DSM, né, que são várias doenças, né, que é uma organização das doenças que tem, né, as doenças mentais, os transtornos globais do desenvolvimento, TGD, representam uma categoria na qual estão agrupados os transtornos, nessa tabela 1, né, que se manifestam antes dos 3 anos de idade, e são caracterizados por alterações em 3 áreas. Então, quando nós identificamos esses transtornos globais do desenvolvimento, quando há alguma alteração nessas 3 áreas aqui que nós iremos verificar. Por exemplo, a socialização, né? Então, se nós observamos, socialização, relação e interação social, como que esse aluno se comporta? Por isso que nós temos que ter esse... Vamos diagnosticar? Não, nós só vamos identificar e encaminhar, tá? Para que esse aluno ele tenha direito, nós temos que cuidar dele. Ele está com algum problema, não podemos simplesmente, hoje não podemos ter aquela visão de, vamos reprovar, vamos deixar ele retido. Não, o objetivo da escola, a função da escola é aprendizagem. Como é que eu vou reter? Não. Por isso que as leis nos fundamentam a tudo isso. A educação é um direito, ele tem que aprender, vamos lá, o que nós vamos fazer? Então, se ele está com alguma dificuldade, vamos identificar. Então, se ele está com algum problema na socialização, na comunicação, no comportamento, o que é na socialização? Nas interações sociais, na linguagem, na forma que ele fala, no comportamento, padrões, atividades, interesses restritos, estereotipados, repetitivos, né? Então, os prejuízos qualitativos representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento e idade mental do indivíduo. Tipo de transtornos globais. Então, aqui são alguns que são, né, identificados para esse atendimento. Então, se nós observamos se ele tem alguma alteração nessas 3 áreas, socialização, comunicação e comportamento, né, pode ser um desses transtornos, né? Tem o transtorno autista, o autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. Então, já identifica, e daí ele tem esse atendimento educacional especializado, tá? Os transtornos globais do desenvolvimento também causam variações na atenção, na concentração e, eventualmente, na coordenação motora. As mudanças de humor sem motivo aparente, os acessos de agressividade são comuns em alguns casos. As crianças apresentam seus interesses de maneira distinta e podem focar sua atenção em uma só atividade, como, por exemplo, observar determinados objetos. Quando ela concentra, parece que o mundo não está, né? Está nem aí com o mundo que está em volta. Ela se concentra, então você começa a observar, né? E daí encaminhar para a especialista para verificar se ela está com algum transtorno global do desenvolvimento. Daí ela tem direito a esse acompanhamento educacional especializado. É essa visão que nós temos que ter, né? Também os transtornos globais de desenvolvimento trazem consequências aos familiares, né? E, portanto, problemas na dinâmica familiar. Isso é um aspecto que acaba influenciando bastante esses alunos. Então, além da deficiência, tem mais as consequências, né, aos familiares, problemas na dinâmica familiar. Porque muitas vezes a família não aguenta e não sabe como trabalhar, tem várias dificuldades. E daí também torna-se, né, que não consegue desenvolver, cuidar daquela criança. Então, observa a escola, daí recebe esse aluno, né, tem que dar conta. Então, mas é direito, nós temos que buscar sempre esse auxílio, essa ajuda. Como nós falamos, esse atendimento educacional especializado. Por isso que tem que a escola verificar, identificar, não estou conseguindo esse aluno, o que nós vamos buscar? Sozinho, não, vamos buscar ajuda. Vamos à Secretaria de Educação, vamos ao Núcleo Regional de Educação, na modalidade, né, no Departamento de Educação Especial, o que pode ser feito, né?
A pessoa com transtorno global do desenvolvimento permanecerá ao longo da vida nessa condição, exigindo da família uma série de mudanças no seu dia a dia, para absorver em sua dinâmica o elemento com série de limitações, né? Quando tem uma criança dessa, acaba mudando toda a dinâmica da família, né? Mudando a organização, né? Por exemplo, nós tínhamos um aluno, né, quando eu estava diretora, no José Elias, e ele ele tinha autismo, e ele não podia, por exemplo, mudar o ambiente, né? Então, um dia a professora mudou a sala dela, estava numa sala dela e foi para outra, meu Deus, ficou agressivo, batia em todo mundo, né? E para a gente entender como trabalhar com aquele aluno, nós tivemos que chamar os pais, tivemos que chamar as pessoas que atendiam ele, para que a gente pudesse saber como escola, que nós não sabíamos como fazer. Eu não sabia o que fazer com aquele aluno. Daí nós tivemos que também mudar a dinâmica. Imagina se a família muda a dinâmica dela, nós também. Até estava vendo aquele Marcos Mion, né, aquele que faz a apresentação na Globo lá, ele falando do filho dele, que é autista, eles viajam sozinhos. Daí ele explicando, né, no Facebook, por que eles não viajam com ele. Porque muitas pessoas não entendem por que de repente, a família, não, né, numas férias, não viaja com o menino. Daí ele explicou, porque ele tem as horas organizadas. Então, por exemplo, se ele está ele tem que pegar um voo 4 horas da manhã, né? É uma dinâmica horrível com ele sendo autista, porque ele tem que dormir o horário certo, ele tem que levantar o horário certo, tudo certinho, né? Tudo organizado. E quando muda essa dinâmica, ele fica nervoso, né? E ele acaba ficando irritado, né? Então, diz que dá todo um transtorno por conta de horários, por conta da comida, ele disse. A comida ele gosta de comer sempre, né? Organizar toda a comida dele. E daí vai em restaurantes diferentes, não dá certo. Ele não gosta, não come. Então várias situações que acontecem que eles, né, falando, estudando, conhecendo o que é autista, eles fazem a viagem sem ter o filho junto, né? Mas é algo que, se fosse o filho junto, ele sofre muito mais. Ele disse que sofreu muito mais, porque eles forçam ele e a família toda, né? A dinâmica da família acaba sofrendo por conta dele. Então, é esse olhar que nós temos que ter hoje em dia, né? Com um aluno dessa maneira, né? Porque a família também sofre, o aluno também sofre, né? Então, diante dos sentimentos de preocupação, insegurança, desconhecimento e formação dos profissionais frente à inclusão de todos com TGD, descritos na literatura, é importante criar iniciativas que apoiem o trabalho pedagógico. Então, tem que ajudar o professor, tem que ajudar esse professor, né, aí, de atendimento especializado, tem que ajudar a família, ajudar o aluno, todos têm que se envolver. Nós temos que ter essa visão hoje em dia. Não individualista, né? Só o professor lá que fica sofrendo. Não, é todo mundo pensando, né? O trabalho pedagógico com a intenção de facilitar esse processo e etapa de adaptação frente ao desafio. Receber um novo aluno, especificamente com TGD, pode ser ainda mais desafiador se o professor não tem informação, preparação prévia, conhecimento sobre o diagnóstico, experiência com formação de vínculo e recurso à sua disposição para facilitar o trabalho escolar e promover o processo de ensino-aprendizagem. Isso é para que a gente tenha a visão que quando chega um aluno, né, com TGD, nós precisamos de transtornos globais de desenvolvimento, nós precisamos conhecer esse aluno. Eu não sei como trabalhar, então vamos aprender escola. Como é que nós vamos aprender a trabalhar? Falei para vocês esse aluno autista que eu tive. Então, nós tivemos que parar um momento de formação, reunir os professores, funcionários, e saber como é que trabalhava com aquele aluno. Isso pode acontecer muitas vezes, mas nós temos que ter essa visão, não mais aquela visão individualista, deixa o professor lá que fique sofrendo. Não, professor, o que está acontecendo? Não estou conseguindo, tá? Vamos verificar, pedagogo, gestão, tem todos envolvidos, família, alunos da turma. Inclusão é isso, né? Todos envolvidos, né? Então, a intencionalidade educativa atua através do currículo escolar. A pesquisa investigou como os profissionais devem estabelecer propostas, estratégias pedagógicas e formativas, bem como atividades práticas que garantam o desenvolvimento.
favoreça a participação, permanência e sentido de aprendizagem de alunos com TGD, transtorno do desenvolvimento, na rede de ensino. Então, o objetivo é verificar o que pode ser feito, né? Dinâmicas diferentes, estratégias, propostas, tem que estudar, tem que buscar, né? Quais as teorias que nós temos, quais as maneiras, as dinâmicas, as propostas pedagógicas que nós podemos trabalhar com esse aluno. Então, tem que buscar, né? Os sinais e sintomas dos transtornos globais de desenvolvimento são heterogêneos, complexos e multifacetados, e de etiologia desconhecida, devido à ampla variedade. Um TGD nem sempre é identificado. Os sintomas variam de leve a grave intensidade. Também há mudanças periódicas que são imprevisíveis no prognóstico dos casos. Então, você não tem como identificar, né, desde o começo. Tem que fazer essa observação. Por isso que também não dá para julgar. Tem que buscar, muitas vezes, o especialista, para que ele possa diagnosticar corretamente, né? Então, tudo isso quer dizer o quê? Que o professor tem que estar atento, a equipe pedagógica atenta, a gestão escolar, todos atentos, para que, se o aluno está com dificuldade, o que realmente está acontecendo. Então, a falta de reconhecimento e intervenção precoce, isso é muito importante, pode comprometer o desenvolvimento, qualidade de vida, participação e inclusão na sociedade. Então, se nós não fazemos nada, nós nos tornamos responsáveis por isso, né, também. Então, essa responsabilidade. Nós precisamos estar atentos quando o aluno não aprende. Então, verifique. Eu falei que não é só a Secretaria Estadual de Educação, né? Nós estamos direcionando a um concurso a isso. Não é só a secretaria, é a visão de educação como inclusão, como direito, né? Todos envolvidos como gestão democrática. Então, nesse processo, todos nós temos que buscar soluções, né? Direcionamento, ações, porque senão pode comprometer o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, né? Portanto, os profissionais devem tornar-se pesquisadores, focar na observação do aluno, criando uma relação entre os dois, lenta em avanços ao longo de convivência mais estável. Tem que acontecer esse envolvimento do professor e do aluno, para que ele verifique, o aluno está sabendo, então vamos buscar soluções para que ele aprenda, o que está acontecendo, tem que pesquisar, focar nesse aluno, né? Desenvolver várias atividades, como nós falamos, e assim saber que, né, esse aluno está com algum transtorno, então vamos encaminhar para que realmente possa ser atendido de outra forma, né? Libânio diz o seguinte: a tarefa crucial dos pesquisadores e dos educadores profissionais preocupados com agir pedagógicos está, portanto, em investigar constantemente o conteúdo do ato educativo, admitindo por princípio, ficou separado ali, que ele é multifacetado, complexo e relacional. É a forma que nós estamos trabalhando, né? Em sala de aula. Estou trabalhando com esse aluno, não está conseguindo, não tá entendendo, eu tenho que pensar formas diferentes, o agir pedagógico. Né? Não estou conseguindo que ele entenda, o que eu vou desenvolver, fazer, é buscar sempre. Né? O conhecimento e o respeito às características dos indivíduos com TGD, transtornos globais de desenvolvimento, especialmente comportamento, habilidade, comunicação, relacionamento social, funcionamento cognitivo, a construção dos objetivos, o plano de ensino individualizado e a aplicação de pressupostos da análise do comportamento, são bons suportes. Então, tudo isso nós podemos fazer. Construção dos objetivos do plano de ensino individualizado, aplicação dos pressupostos da análise do comportamento. Então, tudo isso nós podemos direcionar para que ele realmente aprenda, né, e desenvolva. Então, as pessoas com TGD beneficiam-se de um método que preconize a organização, intervenção contínua, adaptação do ambiente, rotina e tarefas estruturadas, que envolvem intervenções específicas. Por isso que eu falei para vocês, eles têm um método de organização, né? Então, nós temos que saber trabalhar com esse aluno. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Então, por isso que nós temos que buscar com a família, né? Pesquisar, sempre buscar respostas para que envolva esse aluno, para que ele aprenda.
muitas vezes nós não sabemos, podemos dizer assim, não sei o que fazer. Ah, então tem que pesquisar, tem que procurar, tem que observar, né? Tentar de várias maneiras para conseguir o desenvolvimento, né? Compartilhar com o pedagogo, com a gestão, né, da escola, a família, acabei de falar, né? Então, tarefas estruturadas que envolvem intervenções específicas, baseado que em suas necessidades. O que essas intervenções é? Como que eu vou fazer? Se eu não tá, se eu agir dessa forma, ele aprende. Ah, então eu vou fazer dessa maneira, né? Eu consigo envolver. Vou dar um exemplo, né? Esse aluno que nós tínhamos autista, ele ficava agitado, agitado. Daí a mãe disse que ele gostava de programas da TV, né? Então ele sabia, o pessoal que fazia tudo, apresentava o jornal. Tanto é que um dia ele foi aparecer na televisão lá. Então ele gostava. Então quando falava em jornal, ele se envolvia. Então, o que acontecia? Então, vamos direcionar a buscar atividades que envolvam, que falem sobre o jornal. Que ele tem que buscar sobre o jornal. Outra coisa que ele gostava, acho que era de carrinhos, ou acho que era carrinhos, ou era revistas, não lembro. Então, tudo que ele gostava, nós íamos em busca para que, através daquilo, a gente conseguisse passar o conteúdo. Intervenções específicas, baseadas em suas necessidades. É isso. É buscar. O que nós podemos fazer? Ah, ele gosta de jornal. Então, vamos fazer uma aula direcionada ao jornal. Um conteúdo ele vai pesquisar para apresentar. Né? Verifique, ele tinha dificuldades em inglês. Só para vocês saberem, assim, como que é o problema quando, né, a gente está analisando com várias pessoas. Ele não conseguia desenvolver as atividades com o professor de inglês. A professora tentava e não conseguia, nós não conseguia atingi-lo, né? Daí, eu comprei um livrinho para ele, com o nome dele, que, né, da Turma da Mônica, onde que coloca ele na história. Então, faz um desenho dele, né? Um avatarzinho, né? É feito um avatar, daí com o nome dele, daí eles fazem um livro de historinha com esse personagem. E daí eu fiz para ele, né? Daí tinha o nome dele, ele amou, né? Aquele livrinho, ficava faceiro. E aquele livrinho, gente do céu, ele conseguiu traduzir em inglês. Ele estava lendo em português e ele conseguiu traduzir em inglês. Imagine, a professora ficou de boca aberta. Então, todas as atividades que ela fez de inglês, ele não conseguia fazer. Ele tinha zero inglês. E daí, quando eu dei um livro que ele se interessou, daí não sei qual foi a atividade que teve, eu não sei, porque eu não estava em sala dela, foi a professora que acompanhava. Ele disse assim, Carmen, ele traduziu o livro inteiro em inglês. As pessoas ficaram de boca aberta, o professor de inglês ficou mais assustado ainda. Então, isto é intervenções específicas baseadas em suas necessidades. O que ele precisa, e o que também, não só baseado em suas necessidades, baseadas também no que ele gosta, eu vou sanar essas necessidades. E que através de sua constituição possibilite desenvolvimento, aquisição de autonomia, ganho de competências para a vida prática e diária independência, né? Autonomia. Tudo isso com o objetivo, né, que ele desenvolva. Então, o professor deve criar estratégias pedagógicas diversificadas para atender o comportamento do indivíduo, implementá-las, monitorar e avaliar seus resultados, reajustar sua prática pedagógica. A gente tem que ter essa visão. Eu já tive situações, quando eu estava no núcleo de educação, que um aluno não foi reprovado, né, por conta que ele tinha esse atendimento e daí acabaram reprovando com uma média bem baixa. Daí, como o processo acontece, né, a pessoa pede a revisão da avaliação, é feito o processo e a gente vai verificar o que a escola fez, o que o professor fez para recuperar esse aluno. Por isso que eu disse para vocês, é lei, isso é exigido, tá? O que o professor fez, o que a escola fez para recuperar o aluno. E daí não foi feita nenhuma adaptação, nenhuma forma diversificada, entendeu? Nada que ajustasse a prática pedagógica, nada que mudasse, inovasse. E o aluno tem direito. Então, esse aluno teve que passar, entenderam? É isso que eu quero dizer. O professor tem que desenvolver
estratégias pedagógicas diversificadas para atender esse aluno. Claro que, de repente, ele faz tudo isso, o aluno não entende, mas ele fez, proporcionou. Precisa proporcionar, tá? Monitorar, avaliar seus resultados. Nós somos os professores, nós somos os profissionais. Nós trabalhamos com o aluno, ele tem o direito desse aprendizado, né? E daí, se ele não conseguiu, nós buscarmos. Mas se nós buscarmos e não tivermos êxito, que muitas vezes não vamos ter, daí sim, mas você buscou, teu dever buscar, né? Então, profissional da educação especial, o professor não pode sentir-se ou trabalhar sozinho, falei isso desde o começo para vocês. O professor tem que ter essa visão, não deve trabalhar sozinho. Tá? Não é esse o objetivo, né? Ele deve fazer parte de uma rede, ó, que identifique, observe, descreva, registre, avalie, para discutir com os profissionais da equipe técnica e diretiva, acompanhar a evolução do caso também através dos encaminhamentos para profissionais especializados. Não demos conta aqui na escola, vamos buscar os profissionais especializados, tá? Então, é dessa forma, mas tem que ser feito algo, tem que ser feita alguma ação, tá? Esse acompanhamento com aluno com dificuldade tem que ser feito ações, plano, nós verificamos, plano de ação, direcionamento para atender o aluno com dificuldade. É direito dele. Tá? Então, é isso, essa busca tem que ser constante. Mas precisa essencialmente da estrutura institucional, sistemática, formal, regularmente disponibilizada na escola e na rede de ensino, né? A comunidade escolar tem o dever de buscar recursos necessários para atender a todos os alunos, e as redes de ensino precisam apoiar seus profissionais, no sentido de possibilitar um trabalho pedagógico de qualidade. Vou separar do pedagógico, na hora de digitar. Pedagógico de qualidade. O objetivo é que o aluno aprenda. Tá? Então, o que nós vamos fazer para que realmente ele aprenda? Então, Silva diz o seguinte, é preciso que o professor compreenda que as individualidades encontram-se inseridas em um meio social. Nós não podemos ver, né, um geral, uma turma, né, todos juntos, nós temos que ver cada aluno, né? Eles estão em permanente interação com seus pares, exercendo e recebendo influências diversas de todas as pessoas do ambiente que pertence, do próximo e do sistema, do micro e do macro contexto social. Então, nós precisamos entender essa individualidade. Esse aluno veio de uma comunidade, esse aluno veio, né, de uma estrutura familiar, esse aluno tem conceitos, concepções diferentes, de acordo com o que você fala, ele interpreta, né? Então, tudo isso nós temos que ter essa visão, mas nós temos que ter esse olhar individual para ele, né? Esse é o aspecto da equidade que nós falamos. Então, é preciso que uma planificação e gestão das tarefas diárias, dos materiais que permitem processar a informação de forma mais eficaz, que serão funcionalmente efetivas quando existir uma intenção pedagógica. Esse é o ponto de partida para iniciar a ação educativa. A prática com pessoas com transtornos globais de desenvolvimento exige uma intervenção profissional elaborada, pois há uma tendência equivocada de que qualquer atividade pode ser produtiva e benéfica, que é importante. Uma intervenção profissional elaborada. Então, dependendo da situação, tem que fazer um planejamento direcionado àquele aluno. Entender? Um acompanhamento direcionado àquele aluno. Tem que fazer. Eu não posso fazer qualquer atividade só para cumprir, né, o protocolo. Não, eu tenho que ensinar, ele tem que aprender. Por isso que tem que ir em busca. É direito dele, gente. Não pode passar pelas nossas mãos. É responsabilidade nossa como professores, né? As adaptações curriculares são estratégias e critérios de atuação docente que permitem adequar o ensino às maneiras particulares de aprendizagem. Isso aí que estava escrito lá no documento do MEC. Então, adaptações curriculares são estratégias importantes. O que é adaptação curricular? Vou verificar, vou adaptar de acordo com esse aluno, né? Essas respostas educativas têm o objetivo do quê? Promover o desenvolvimento e aprendizagem de todos os educandos, através de adequações necessárias
possibilitando, assim, a implantação de práticas inclusivas. Esse é o aspecto principal. Se eu faço uma adaptação curricular para aquele aluno que não está conseguindo acompanhar, é inclusão. Falo tanto em inclusão, vamos incluir a todos esses alunos. São práticas inclusivas no sistema escolar. Qual que é o objetivo? Favorecer a todos, a aprendizagem a todos. Né? Não posso deixar nenhum aluno de fora, nenhum a menos. Muito bem. Alguma dúvida, gente?